CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que nos assistem pela rede social, Facebook e Instagram. Continuaremos o Livro dos Espíritos e hoje estudaremos as perguntas 344 a 360, que nos fala sobre a união da alma e do corpo, o aborto. E quem fará o estudo será o nosso irmão Adriano Santana, e a sustentação no momento do passe será feita pelo trabalhador da casa, o irmão Gabriel França. Temos aqui alguns avisos importantes a serem dados. A casa oferece horários de estudos para que todos nós tenhamos opções de escolha, assim dentro das condições de cada um. Nós sabemos a importância do estudo para o nosso aprimoramento moral. E quando fazemos em conjunto, tudo fica mais fácil. Se vocês sentirem necessidade e quiserem, se aprimorar nesse estudo, podem procurar no site os horários e o nome do estudo no site www.centroespiritautivopanfiro.com. Panfiro, P-A-M-P-H-I-R-O, tá? Ou olhar o quadro de avisos que tem ali no fundo. Nós também temos o nosso atendimento fraterno, que tem como objetivo esclarecer os irmãos recém-chegados à nossa casa, que buscam respostas para as suas dificuldades, para as suas aflições, e oferecemos, então, uma conversa fraterna com base nos princípios do Evangelho e da doutrina espírita. Temos também a nossa livraria, com grande diversidade de títulos espíritas, e convidamos também a todos para visitá-la no final da palestra. Temos também as nossas palestras públicas, hoje, sábado, essa das 17 horas. Temos também na parte da manhã, de sábado, às 10 horas. E na quarta-feira, em 3 horários, 10 da manhã, 15 horas e 19 horas. Estão todos também convidados. O CEAP também tem a obra social chamada Antônio de Aquino, que funciona aos sábados e atende cerca de 200 famílias. Essas famílias são assistidas com ajuda material e espiritual. Crianças e jovens de 0 a 18 anos chegam no CEAP por volta das 8 horas da manhã, tomam café, assistem às aulas de evangelização de acordo com a sua idade e também almoçam. Enquanto as crianças estão nas salas, também é feito uma palestra doutrinária com os pais ou com os responsáveis. Todos eles têm o mesmo tema, todas as salas estão estudando o mesmo tema, inclusive o dos pais e responsáveis, para que assim possam aprimorar o estudo em casa também, e esse aprendizado possa se elevar também para as suas casas. Então, é importante que todos estejam no mesmo tema. Ressaltamos aqui que toda ajuda é sempre bem-vinda, tá? Toda ajuda material é sempre bem-vinda, porque essas crianças, esses jovens, eles tomam café da manhã, eles almoçam, a comida é gostosa, eles gostam, repetem, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, como pode ajudar, nós esclarecemos no final da palestra. Tá? Pedimos também que desliguem os celulares ou então coloquem no modo silencioso. Mas se por algum motivo tiverem que atendê-lo
por favor, pedimos que o façam na parte ali da varanda, para que não perturbem, né, aqui o palestrante e a nossa atenção. Eu vou iniciar a leitura do Evangelho, capítulo 27. O Gabriel fará a sustentação dos itens 9 a 15, mas eu vou ler apenas o item 9, para que depois ele possa desenvolver. Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente elevadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. E assim, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos a Jesus, mestre amigo, que tanto zela pelo planeta Terra e por todos nós. Agradecemos a espiritualidade amiga dessa casa de amor, que é representada pelo irmão espiritual Altivo Panfiro, que se faz presente neste momento, auxiliando a cada um de nós. Assim, com o coração embevecido de júbilo ao Altíssimo, pedimos a permissão para iniciar o trabalho da tarde de hoje, de exposição e passe. Graças a Deus. Eu vou agora ler 2 perguntas do Livro dos Espíritos e depois o irmão, nosso companheiro Adriano, dará sequência. Ele falará da união da alma e do corpo. E a pergunta 344 diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga num laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e os servidores de Deus. Pergunta 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? E os espíritos, então, respondem: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Dou então agora a palavra para o nosso expositor Adriano, lembrando a ele que ele tem 50 minutos, então que a palestra termina às 17h50.
Boa palestra. Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa tarde. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. A gente, antes de adentrar nesse tema tão bonito, mas ao mesmo tempo tão delicado, a gente tem sido inspirado a fazer uma breve reflexão acerca da necessidade de mantermos o sentimento de gratidão como uma chama acesa diante do momento de transição pelo qual passamos. Agradecer é colocar-se diante do Criador e perceber a nossa pequenez e o quanto somos auxiliados. E se não fosse esse auxílio que vem do plano espiritual superior, é bem provável que muitos de nós viéssemos a sucumbir. Então, estudando o Livro dos Espíritos, lembramos da primeira questão que é trabalhada, onde Allan Kardec pergunta o que é Deus. E eles afirmam que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. E verificando essa possibilidade de criação fecunda e infinita, resta-nos tão somente agradecer em primeiro lugar a Deus, tendo a consciência de que se não fosse pela sua vontade perfeita, fecunda e soberana, nada existiria e ninguém existiria. Mas Deus, que vem criando não é de hoje, qualificou muitos espíritos que por mérito próprio já alcançaram a pureza. Dentre esses espíritos surge para nós a figura de Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, o governador de nosso planeta. E é preciso também agradecer muito a Jesus pelo trabalho que damos a Ele e que continua nos esperando, nos convidando, nos auxiliando por intermédio de nossos mentores. A Jesus de Nazaré também fica aqui o convite, nosso muitíssimo obrigado. E agradecemos também a cada anjo da guarda, a cada mentor espiritual que aceita a missão de nos guiar, de nos educar, de nos convidar ao caminho de luz, de progresso, de paz e de amor que tanto necessitamos. A esses amigos espirituais também fica o nosso muitíssimo obrigado. Fica também um convite para que a gente faça uma corrente e agradeça a todas as instituições religiosas, aquelas que procuram se esmerar por fazer homens e mulheres de bem. Mas para a gente em especial fica o convite para que a cada vez que a gente entrar na nossa casa espírita, que a gente possa agradecer à espiritualidade superior, agradecer aos trabalhadores, aos diretores, agradecer a todos esses espíritos que aqui se encontram e que no anonimato nos inspiram, nos amparam, socorrem a cada um de nós, realizando muitas vezes curas das quais não percebemos, enquanto aqui estamos sentados, meditando e refletindo. Então, a nossa casa amada e querida, do nosso querido altivo Panfiro, fica também o nosso muitíssimo obrigado. A nossa irmã, com muito carinho, colocou o tema para a gente. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte, onde visualizamos o mundo dos espíritos, ou o mundo espiritual. E nessa segunda parte, Allan Kardec está trazendo para a gente, a partir da questão 344, a possibilidade de vislumbrarmos como se dá a interligação entre o espírito e a matéria. Como é que funciona? Para a gente poder compreender, em primeiro lugar, é sempre bom lembrarmos que o nosso grande mestre, o nosso grande professor é Jesus. E desde que ele aqui esteve pessoalmente, ele sempre deixou um rastro luminoso de reflexão. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da passagem de João no capítulo 3, a gente vai verificar um doutor da lei, um homem respeitável chamado Nicodemos, que à noite, escondido, procura Jesus. E ele estava cheio de dúvidas, porque naquele momento havia um segmento do povo hebreu que acreditava na reencarnação, apesar de não saber como isso funcionava. Mas eles discutiam entre eles se era possível voltar. E se era possível voltar, como é que se voltava? Tinha uma outra parte que não acreditava.
Então ficávamos naquela dualidade, naquelas discussões, e Nicodemos, observando Jesus, ele tinha certeza de que Jesus vinha de Deus, porque homens comuns não conseguiam realizar as curas que Jesus realizava. Homens comuns não tinham a didática de Jesus, e ele então, escondido, vai ao encontro do mestre para perguntar como é que era possível nascer de novo. Será que efetivamente isso é verdade? O que eu estou escutando por aí efetivamente acontece? E Jesus olha para aquele homem e diz: Nicodemos, és mestre em Israel e não conheces essa lei, e em verdade vos digo que é necessário nascer de novo para chegar ao reino dos céus. É necessário nascer da água e do Espírito, porque em João 3 afirma Jesus: o vento sopra e não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. É necessário assim que o homem nasça do Espírito. É mais ou menos essa passagem, dizendo para nós que nós não sabemos de onde o Espírito vem. Ele compara o Espírito ao vento. É uma energia que a gente sente, mas a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim, ele deixa claro a anterioridade do Espírito e a sua posteridade. Ele foi criado antes, individualizado por Deus, simples e ignorante, e recebe de Deus um convite fraterno, progresso, que é uma das leis que Deus colocou gravada em nossas consciências, apesar de respeitar o nosso livre-arbítrio, tendo assim cada um de nós uma possibilidade de caminhada. E dentro desse convite ao progresso, existe um determinismo. Que determinismo é esse? Chegarmos à perfeição. Dentre o espírito simples e ignorante que eu fui criado, desconhecendo as leis divinas, desconhecendo essas leis morais, tanto físicas quanto espirituais, e esse ser puro que eu quero ser, existe uma grande distância, existe uma grande caminhada. E como é que eu vou alcançar essa pureza de espírito? É necessário nascer de novo para chegar no reino dos céus. É necessário tomar um instrumento denso, pesado, um corpo físico, e esse corpo físico servirá de instrumento a favor de cada um de nós, para que possamos vivenciar as experiências na matéria. E em vivenciando essas experiências na matéria, aos poucos vamos nos intelectualizando, vamos tomando conhecimento das leis físicas, e das leis físicas vamos tendo condições de discernirmos o certo do errado. E em discernindo o certo do errado, teremos a possibilidade, de acordo com o nosso direito sagrado de escolha, o nosso livre-arbítrio, de podermos escolher o bem. E em escolhendo o bem, aos poucos, vamos progredindo tanto intelectualmente quanto moralmente, até que possamos alcançar a plenitude, que é o equilíbrio supremo ao qual cada espírito está convidado a desenvolver, de acordo com essa jornada, de acordo com essa caminhada. Assim, é sempre bom a gente compreender que, via de regra, não estamos aqui por acaso. Posso fazer muitas besteiras nessa encarnação, mas uma hora o meu corpo vai perecer. Falecendo o corpo, é necessário que eu me veja como espírito imortal, porque o espírito ele não morre. O que fenece, o que se desagrega são as moléculas biológicas físicas. O corpo retorna aos elementos químicos do nosso planeta. Mas nós, imortais que somos, chegaremos com a carga positiva ou negativa daquilo que empreendemos em nossa jornada. Haverá momentos em que eu vou chegar bem, momentos haverá também, de acordo com as minhas escolhas, em que eu não chegarei tão bem assim no plano espiritual. Passarei por dificuldades, talvez em regiões umbralinas, como passou o nosso querido e amado André Luiz, narrativa que nos trouxe ele mesmo por intermédio de Chico Xavier, a partir do livro Nosso Lar. Mas, sendo socorrido, estabilizando-nos no plano espiritual e fazendo essa regressão de memória para verificar onde nós erramos, onde nós acertamos, onde eu pude evoluir um pouco, onde ainda me encontro estacionário, a gente chega a determinado momento que a gente vai percebendo que ainda falta muito para a gente poder evoluir.
A gente verifica muitas vezes que a gente criou débitos interpessoais e que é necessário que eu trabalhe para alcançar o perdão de determinada pessoa a quem eu fiz mal no passado. Ou algumas vezes, pela misericórdia divina, eu peço a possibilidade do amparo de me aproximar mais da minha família espiritual, daqueles espíritos que vibram comigo na mesma faixa e que estão ali por várias encarnações me dando suporte, me dando amor, me dando carinho, me convidando a esse progresso. Dentro dessa dinâmica, pedimos nós, aos nossos anjos da guarda, uma nova oportunidade. Para uns, será aquele momento de comunhão com a família espiritual, mas para outros, haverá uma coragem íntima de suplicar a possibilidade de reencarnar num ambiente um tanto quanto desequilibrado. Desequilíbrio esse que eu tenho consciência que eu mesmo criei para mim. Então, muitas vezes, teria a coragem de pedir para reencarnar junto àqueles que foram inimigos do passado, que eu preciso, em primeiro lugar, aprender a respeitar e a ser respeitado, para que, em havendo o instrumento de união do respeito, a gente consiga desenvolver aí sim o convite do Mestre. E qual é o convite do Mestre? O convite ao amor. Como eu vou conseguir amar alguém se eu sequer consigo respeitá-lo? E converso com o meu anjo da guarda e peço, meu anjo da guarda vai amadurecendo comigo, vai me orientando, me encaminhando. Aí visualizamos o que eles chamam de planejamento reencarnatório. Houve toda uma movimentação no plano espiritual para que eles buscassem, junto à minha família espiritual, ou até mesmo junto aos inimigos do passado, o perdão das ofensas e a possibilidade daquelas almas amadas e queridas, ou daquelas almas a quem ainda tenho muitas dívidas, de me receberem como filho ou como filha. Há todo um processo intrincado, há questões a serem resolvidas, a possibilidade de visualizarmos que corpo, pelo campo da genética de nossos pais, poderemos receber, a fim de que possamos bem trabalhar aquilo que a gente está planejando com muito amor e com muito carinho. Serei eu aquele espírito que vou receber um corpo são, ou terei eu um corpo que vai permitir que eu possa devagarzinho desagregar do meu corpo espiritual dificuldades do passado? A coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. E dentro dessas circunstâncias, em determinado momento, havendo o amadurecimento da aceitabilidade daquela família que vai me receber e da minha coragem de querer voltar ao mundo material para continuar as minhas atividades da escola da vida, eis que surge o momento oportuno. E aí a primeira pergunta que a nossa irmã leu com muito amor e carinho para a gente, feita por Allan Kardec ao plano espiritual superior, foi exatamente essa: em que momento o espírito, que foi criado por Deus, que não sabemos de onde ele vem e que não sabemos para onde ele vai, em que momento ele vai ser ligado? Isso é muito importante e é necessário uma reflexão, porque já estamos no século XXI e há críticas com relação a isso de alguns irmãos que não compreendem a dinâmica didática de Allan Kardec, porque os espíritos superiores respondem a Allan Kardec com a propriedade, mas respeitando o conhecimento que nos era colocado em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado. E em 1857, ante a indagação de Kardec, obviamente feita antes, e que ele procurou amadurecer para aí sim publicar, eles afirmam que esse espírito é ligado no momento da concepção. A concepção é o ato gerador que se dá pela união do espermatozoide, do gameta masculino, com o óvulo ou gameta feminino. A gente lá no tempo de preparação para o vestibular, hoje Enem, a gente estudava lá que a mulher traz o cromossomo X e que o homem ele pode trazer o cromossomo X ou Y. Se a união do espermatozoide com o óvulo for XX, o X da mulher com o X do homem, haverá um corpo feminino. Se
dessa união houver o cromossomo X da mulher, mas vier o cromossomo Y do homem, haverá um corpo masculino. Estuda-se muito biologicamente o processo da criação desse novo ser apenas por intermédio do seu corpo. Espermatozoide, óvulo, criação do ovinho. Em havendo a criação do ovinho, fecha-se, nenhum mais espermatozoide entra e começa imediatamente a haver a multiplicação celular para a formação daquele novo corpo. Mas eles afirmaram que nesse momento é que os espíritos se aproveitam para a ligação de um espírito àquele corpinho que vai começar o seu trabalho de desenvolvimento. Pois bem, à época de Kardec não havia a possibilidade do chamado bebê de proveta, da fertilização in vitro. Então essa resposta foi dada de acordo com o conhecimento da época. E talvez alguns irmãos critiquem, dizendo que Kardec está ultrapassado. Em momento algum podemos vislumbrar isso e devemos defender o livro dos Espíritos, tendo a consciência de nossa pequenez e do quanto precisamos ainda aprender com ele. Porque, na realidade, eles respeitam o conhecimento humano e não nos dão de cola aquilo que cabe a nós, por livre-arbítrio, estudarmos, pesquisarmos, para chegarmos um pouco mais além. Porque verificando hoje a fertilização in vitro que é feita, você vai verificar que essa concepção pode ser manipulada por um médico com especialidade em genética. Então ele vai retirar o óvulo da mulher, ele vai retirar o espermatozoide do homem e em laboratório ele vai fazer essa união. E depois disso, via de regra, congela-se esse ovinho que foi gerado ali, para que posteriormente seja introduzido no útero de uma mulher. Então veja, seria uma incoerência hoje, pela ciência, a gente vislumbrar que na hora que o médico pega in vitro, no laboratório, e une o espermatozoide com o óvulo feminino, que um espírito tem que estar ligado ali. Isso seria um castigo para o espírito. Primeiro porque aquele ovinho que foi gerado pelo homem, ele vai ficar congelado. E segundo, que a gente nem sabe se todos esses ovos que ali estão serão aproveitados. Muitos ficam congelados praticamente ad eternum. Então, é uma circunstância em que a gente verifica que o conhecimento da ciência permite hoje que possamos acrescentar, porque Allan Kardec falou, todas as vezes que a ciência evoluir e que houver alguma dificuldade entre aquilo que foi colocado e a ciência, fiquem com a ciência. Ele se deixa numa posição humilde de afirmar, não somos os detentores da última palavra. Então eu preciso entender hoje que essa ligação do espírito pode ser feita no momento da concepção, no ato comum praticado entre homem e mulher, mas que com a ligação in vitro, essa união será feita a posteriori, não no momento que o médico manipula esses gametas, mas no momento em que ele introduz esses gametas no útero da mulher posteriormente, porque senão o espírito vai ficar preso ali, e isso não é obra de Deus, Deus quer que a gente progrida. Então surge essa possibilidade de vislumbrar hoje, pelo campo da ciência, que o espírito pode ligar-se no momento da concepção, mas que ele pode também ser ligado posteriormente à concepção, se feita in vitro, quando da introdução no útero da mulher. E aí, olha como o planejamento é importante. Há famílias que estão visualizando aquele filho com muito amor e com muito carinho, que fazem todo esse tratamento, e aí como a gente não sabe se essa possibilidade vai vingar, o médico coloca ali 2, 3, 4, 5 ovinhos, e de repente esses 5 ovinhos que foram colocados no útero da mulher, nenhum deles vai surtir efeito. A mulher não vai engravidar. Enquanto que outras, você coloca lá 2, 3, 4, 5 ovinhos, e a mulher dá à luz a quíntuplos. O homem não tem controle, ele tanto pode colocar vários ovinhos que ele trabalhou in vitro e não nascer nenhuma criança, como ele pode colocar esses mesmos ovinhos e nascerem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e por aí vai.
Até um certo ponto a ciência domina, mas a união do espírito imortal, aquele ovinho que foi produzido pelo homem, isso cabe à espiritualidade superior, de acordo com esse planejamento reencarnatório. Se houver a permissão de Deus, junta-se a fome com a vontade de comer, o homem entra com a ciência e vem a espiritualidade para, naquele momento posterior, unir aquele espírito, aquele ovinho que já houvera, trabalhado no campo da fecundação pela ciência. Mas se não houver planejamento, se não houver possibilidade, mesmo que a ciência faça de tudo, pode ser que aquela mulher, ao ter em seu útero inoculado aqueles vários ovinhos, ela não venha engravidar. Estamos conseguindo compreender a beleza, mas ao mesmo tempo a complexidade de um único nascimento, e que muitas vezes a gente está preocupado, apenas com a questão de ordem biológica. Há muitos defendendo a questão do aborto, dizendo que pode ser feito porque não tem espírito nenhum, e que a criança só vai estar formada a partir de tantos meses, mas eles deixam claro que, via de regra, desde a concepção, há um espírito ali ligado. Um espírito que sofreu, um espírito que tem mérito, que traz os seus deméritos às vezes, porque estamos no mundo de expiações e provas, um espírito que está clamando pela possibilidade de receber um corpo físico para continuar o seu processo evolutivo, seja ele qual for, de acordo com o planejamento que ele fez. Então, afirmam os espíritos para Allan Kardec que o processo reencarnatório tão somente se inicia nessa concepção, mas que o espírito só vai ser contado como efetivamente encarnado se ele nasce com vida, ali, naquele corpo do bebê, que nasceu, que chorou, que respirou, e que está ali no colinho da mãe, completa-se o processo reencarnatório. Então, a concepção ou a fertilização in vitro para a posterior introdução no útero feminino, ela é o processo inicial desse planejamento reencarnatório no campo da matéria. Houve toda uma preparação no campo espiritual, via de regra, houve a possibilidade da união daquele espírito, aquele ovinho que acabou de ser formado, e haverá todo um processo durante o período gestacional, até que aquele ser nasça com vida. Enquanto está no útero, os espíritos vão afirmar para Allan Kardec e para nós, é como se fosse uma vida vegetativa. Esse corpinho que está sendo criado, ele não tem uma alma, ele tem um espírito que está ligado a ele, mas que está ali do lado da mamãe, que está ali unido a ela, mas que ainda não está com o seu corpo espiritual em completo com o corpinho que ainda está em formação. E ele está em formação de acordo com as necessidades do espírito que somos cada um de nós. Então, cada um de nós temos um corpo espiritual que é o molde biológico para as nossas necessidades, ou seja, o que eu trago comigo como espírito imortal vai se refletir no meu corpo espiritual, e o meu corpo espiritual, de acordo com as minhas necessidades, molécula a molécula, vai formando o corpo que eu preciso para vivenciar as minhas experiências naquela atual encarnação. Será que é bom? Vamos pensar em Nosso Lar, que é o livro que André Luiz traz para a gente. A gente está lá em Nosso Lar, todas as 18 horas a gente ouvir aquela prece que envolve a colônia inteira. A gente ter a consciência de que não pode falar palavrão, que não pode emitir pensamentos deletérios. A gente ter uma comunhão, termos ministérios voltados para a nossa educação como espírito imortal. Está todo mundo em comunhão, em paz e harmonia, todo mundo interligado no campo do auxílio, do amor. Você ter possibilidade de aprender a trabalhar. E aí vem aquela vontade, aquela necessidade, e alguém fala assim, olha, está na hora de reencarnar. Aí olha, você vai reencarnar lá na Baixada Fluminense. Aí eu já vou arrepiar. Não estou dizendo que eu vim de Nosso Lar não, tá? Eu devo ter vindo do Umbral, direto, Mas hipoteticamente, só para a gente raciocinar. Aí eu falo assim, misericórdia, eu vou para a Baixada? Você vai para a Baixada. Você precisa, você tem um compromisso.
né? Beleza, vamos lá. E aí você vai verificando que você vai sair de uma colônia, você tem todo um respaldo, tem todo um amparo, e que você novamente vai ser introduzido por intermédio do teu corpo físico no mundo material, que vai te trazer muitas possibilidades, tanto de acertos, de coisas maravilhosas, mas também de erros, porque é com contato com a matéria que a gente vai verificar se há necessidade de arrastamento, mas o arrastamento nunca irresistível, porque temos o direito sagrado de escolha. Então, é necessário coragem muitas vezes, e há espíritos que, mesmo tendo a coragem de aceitar esse processo reencarnatório, na hora H eles titubeiam. E Kardec pergunta: um espírito pode, pela sua vontade, mesmo ligado a um corpo, se retirar do palco, do planejamento que ele fez? E eles afirmam sim. E isso muitas vezes vai pela sua vontade, ele teme, ele fala assim: caramba, eu escolhi o negócio, mas está muito pesado, não quero não. E a vontade dele, pelo menos nesses 3 primeiros meses iniciais de gestação, onde o corpo está em formação, e esse laço de ligação é muito sutil, é muito tênue, pode fazer com que haja o rompimento, havendo aquilo que a gente verifica como sendo chamado aborto espontâneo. Isso seria uma fuga ao planejamento que eu fiz. Isso não adiantaria de nada ao espírito, que vai retornar com mais débito. Nós preparamos, planejamos, os teus pais te aceitaram, por mais difícil fosse, por exemplo, ter de retornar num núcleo familiar em que você fez mal no passado, mas era uma necessidade tua para que você pudesse ser perdoado e pudesse aprender a amar. E você quis fugir, você mesmo rompeu esse laço. É possível de acontecer. Então não pode trocar? Eu não posso sair, já que o corpinho está em formação, outro entra no lugar? Os espíritos falaram para Kardec e respondem para nós: a partir do momento que houve essa união, é impossível que um outro espírito adentre dentro desse processo de concepção inicial. Ali há uma definitividade do espírito reencarnante. É você, esse corpo foi preparado para você, o molde biológico está aqui, você pode até olhar o corpinho que a gente preparou, como é que você vai ficar, porque é genética, DNA do pai e da mãe, e não há possibilidade de você trocar, não há possibilidade de um outro entrar. Mas pegando esse gancho da possibilidade do espírito temeroso, pela sua vontade, romper essa ligação e retornar à pátria espiritual com mais esse débito, né? Também surge uma reflexão para a gente que está no livro Missionários da Luz. Lá no livro Missionários da Luz, nós vamos pegar um caso concreto que o Espírito André Luiz traz por intermédio da psicografia iluminada de Chico Xavier, onde ele vai narrar o planejamento reencarnatório e essa ligação de um espírito chamado Sigismundo. Sigismundo, em encarnação passada, se apaixonou por uma mulher, mas essa mulher tinha um compromisso com outro homem, e não entendendo que quem ama liberta, ele preferiu assassinar esse homem. E no plano espiritual, retornando à pátria espiritual, ele compreende o seu equívoco. Caramba, matei por amor, como se o amor nos desse oportunidade e liberdade para cometermos um crime. Quem ama não pratica crime. E ele se arrepende profundamente. Então, no plano espiritual, ele reencontra aquela mulher que ele amava, mas reencontra também aquele homem a quem ele fez mal, e ele pede perdão. Ele suplica a oportunidade de ser perdoado por Adelino e por Raquel. Raquel perdoa, Adelino fica meio assim, mas acaba perdoando também. E vem da comunhão, dessa vontade de perdoar, de prosseguir, de progredir, um novo planejamento, onde Adelino viria, Raquel viria, formariam uma família e receberiam o próprio Sigismundo como filho. Houve todo um planejamento, tudo encaixadinho. Renasço e vem o esquecimento do passado, graças a Deus. E Sigismundo, no momento oportuno, se colocou ali no lar de Adelino e Raquel,
para que eles pudessem recebê-lo. Mas Adelino, toda vez que o seu corpo dormia e que ele despertava durante o sono do corpo no plano espiritual, ele se encontrava com Sigismundo. Sigismundo falava: ei, tudo bom, meu irmão? Estou aqui. Estou esperando. Mas quando ele olhava para Sigismundo, mesmo com o esquecimento do passado, ele se arrepiava, acordava suando e falava: sonhei com o obsessor. Porque apesar de não se lembrar da dificuldade, jazia no subconsciente de Adelino a informação, mesmo que velada, de que Sigismundo fora o seu assassino em encarnação passada. E aí, como ele acordava com esse terror noturno e com essa visão de que ele tinha tido um pesadelo com o espírito desequilibrado, a energia que ele criou de pânico, de medo, de pavor, de ódio, fez com que não houvesse a possibilidade da ligação de Sigismundo. Então, essa vontade do espírito, que pode se refletir, e que ele, temeroso, foge do palco da vida, pelo menos nesses 3 primeiros meses, onde essa ligação é muito tênue, também acontece de encarnado para desencarnado. Se eu não estou bem, e se eu estou gerando uma energia negativa, a minha energia negativa, tanto do pai quanto da mãe, podem ser instrumentos desagregadores da possibilidade de ligação do espírito imortal àquele corpinho que começa a ser formado. E Sigismundo se desesperou. Mas Sigismundo, ele tinha uma coisa maravilhosa chamada mérito. E aí que eu quero parar para vocês e trabalhar as nossas circunstâncias atuais. Todos nós, em maior ou menor grau, somos feitos de luz e sombra. Sigismundo tinha, sim, as suas sombras. Ele estava arrependido do mal que ele praticara. Mas ele trabalhou muito no plano espiritual. Enquanto muitos de nós estávamos pura e simplesmente chorando leite derramado, Sigismundo falou assim: eu estou errado, errei, mas me dá uma oportunidade de aprender a fazer o bem. E ele descia as regiões umbralinas com os caravaneiros da luz e ajudava a socorrer os irmãos que estavam sofrendo. Ele aprendeu a ser um trabalhador do Cristo. Isso traz para nós uma esperança maravilhosa, porque o Cristo não nos espera de perispírito limpo para poder trabalhar. O que Ele quer? O arrependimento. Senhor, Tu sabes que eu não valho nada, mas eu estou aqui e te peço a oportunidade de aprender a trabalhar na Tua seara, mesmo que seja para pegar a vassoura e varrer o centro. O que queres que eu faça? Tem algum serviço para mim? E Sigismundo ajudou muitos espíritos, e ele conquistou, apesar de suas dívidas, mérito pessoal para ser auxiliado. Com esse mérito de trabalhador, que socorreu, mesmo com o coração sangrando em dor pela consciência do seu ato de desequilíbrio de encarnação passada, ele tem a possibilidade de ser amparado por uma equipe de nosso lar. E aí os mentores vão ao lar de Adelino e Raquel, André Luiz é convidado para acompanhar, e inspiram a família para que eles saiam daquele turbilhão emocional que estava gerando uma energia que não permitia que ele reencarnasse. E onde o mentor utilizou dentro da família a inspiração para amolecer o coraçãozinho de Adelino? Da filha. Ele pega a filha, mais velha, que já estava encarnada, e inspira a filha a falar: isso nos emociona, papai. Há quanto tempo o senhor não faz uma oração com a gente? Eu estou com saudade daquele pai que sentava comigo e que fazia uma prece. E Adelino baqueou, porque ele falou assim: caramba, esses pesadelos têm me tirado do sério. E realmente ela está com a razão. A gente nunca mais fez uma oração. Não importa a religião. O culto do Evangelho no lar é um instrumento maravilhoso de renovação espiritual, de proteção do ambiente, de harmonização familiar. E diante da inspiração colocada pela filhinha, Adelino teve a coragem de voltar a fazer a oração. E enquanto ele estava fazendo o culto no lar, os mentores estavam trabalhando para sanear o ambiente, para tirar aqueles fluidos mórbidos que ele mesmo criou, pelo pânico e pela necessidade de repelir aquele espírito que ele, naquele momento, identificara pura e simplesmente como um devedor do passado, apesar de não se lembrar da história.
E houve todo um trabalho de amolecimento daquele coração, e isso aconteceu. Naquela noite, então, em respeito à união familiar, todos os espíritos saem do quarto e deixam o casal praticar o ato sexual. Todo o ambiente foi blindado, mas houve o momento do sono. E durante o sono, então, eles adentram ao quarto do casal no maior respeito, porque eles consideram o quarto um santuário, e observam o espermatozoide que já estava percorrendo a viagem pelo útero feminino de Raquel, aquele espermatozoide que melhor serviria às necessidades de Sigismundo. E aí, o mentor, Alexandre, se não me falha a memória, posso estar equivocado com relação ao nome, ele pega lá e dá um passe no espermatozoide. Colocou gasolina aditivada naquele espermatozoide que era o melhor para Sigismundo. E o espermatozoide, pulou na frente e conseguiu penetrar o óvulozinho de Raquel, fechando-se, criando o ovo. Naquele momento, eles pegam uma ramificação de Sigismundo e ligam aquele ovinho. Pedem a Sigismundo, que já tinha mérito, para se auto-auxiliar. Imagina quando você era criança, pensa que você é um bebê, e o perispírito dele vai se restringindo, e ele volta a ser aquele bebezinho. Ah, Adriana, então todo processo de reencarnação é assim? Não, cada caso é um caso. André Luiz nos trouxe um modelo para que nós pudéssemos entender como esse processo pode se dar entre as nossas imperfeições, as nossas rejeições, as nossas lutas, a nossa ansiedade, as nossas dificuldades. E ele identifica apenas esse modelo, para a gente verificar o quão complexo pode ser o retorno de cada um de nós que aqui nos encontramos. E isso faz com que a gente precise, volto ao meu início, agradecer a vida, por mais difícil seja ela. A gente não sabe o quanto a gente estava sofrendo no plano espiritual, a gente não sabe o quanto a gente implorou pela oportunidade de reencarnar. Eu não sei o quanto de trabalho, e com certeza dei muito trabalho para o meu anjo da guarda, para ele conseguir me alocar numa família, para ele me dar essa oportunidade de começar a reparar os equívocos que até então praticava com maior facilidade. E dentro daquele processo, então, Sigismundo é ligado ao úterozinho da mamãe, naquele ovinho que foi criado, e muitos amigos do plano espiritual pediram permissão para visitá-lo. Quem eram esses amigos? Aqueles irmãos que ele socorreu no umbral. Aqueles irmãos que ele levantou, mesmo diante da dor, ele esqueceu a dor dele, ele esqueceu a vergonha dele de criminoso, e foi lá ajudar quem estava sofrendo mais. E todos eles foram visitá-lo, incentivá-lo, encorajá-lo, e dali criou-se uma equipe de proteção a todo o período gestacional de Raquel. Eles revezavam: olha, ela nunca vai ficar sozinha, a gente vai estar aqui sempre te acompanhando, te protegendo, e durante a sua infância a gente também vai te acompanhar. E aí, planejamento dele, por que escolheu-se aquele espermatozoide específico? Porque havia naquele espermatozoide, no DNA, uma dificuldade cardíaca. E falaram para Sigismundo: Sigismundo, como você deu um tiro no coração, ou enfiou a espada no coração, não lembro como foi, do Adelino, você traz no seu perispírito uma marca de desequilíbrio no campo cardíaco. Se você trabalhar no bem, se você for voluntário, se você fizer caridade, a gente vai estar sempre te protegendo para que não haja desequilíbrio cardíaco. Mas se você voltar à ociosidade, ou se você voltar à violência, ou seja, se o homem velho começar a dar sinais e aparecer, você vai ter a dificuldade, cardiopatia, para que você reflita sobre a bênção do processo reencarnatório e da chance de ouro que você está tendo. Então, até no campo da lei de ação e reação, a gente não pode afirmar: fez isso, vai receber isso, fez aquilo, vai receber aquilo, porque há uma justiça divina. Deus é justo, mas guardemos isso, por favor. Esse Deus de justiça e de amor, ele também é misericordioso.
E conforme a gente arrependido pede uma nova oportunidade, basta lembrar de Paulo de Tarso. Quem era o doutor da lei até então chamado de Saulo? Era alguém que tinha a carta para matar, era alguém que tinha a carta para perseguir cristãos, era alguém que determinou pela sua inteligência a morte de Estevão. Mas quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, aquele homem que sentia prazer em perseguir e fazer o mal, cai de joelho e cego fala: Senhor, que queres que eu faça? Mais um convite para a gente refletir que o plano espiritual não está esperando a nossa perfeição, a nossa superioridade sequer, para que a gente possa aprender a trabalhar no bem. O convite é para todos, porque Jesus falou que o Senhor da vinha, quando viu que o convite não estava chegando a quem ele queria, ele foi pegar na encruzilhada, foi pegar os estropiados, foi pegar os mendigos, para que eles participassem das festas de núpcia, das bodas. Bastava apenas ter o quê? A túnica nupcial. E a túnica nupcial, ela se reveste no convite à caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, se eu, mesmo com as minhas dores, imperfeições, dificuldades e lutas, me apresento para aprender a fazer o bem, me apresento numa obra social, me apresento para modificar a minha estrutura e utilizar essa mão que até então era muito violenta para aprender a dar um passe, para aprender a carregar um balde d'água para limpar um ambiente insalubre, eu começo a minha transformação e isso naturalmente vai fazer com que bons espíritos comecem a se aproximar de mim. A vida uterina representa o reino vegetal. O espírito vegeta, a afirmação dos espíritos para Allan Kardec para nós. A vida infantil representa para o espírito o retorno ao instinto, é a vida animal. Mas chegando o homem encarnado à sua condição, a partir da adolescência, de comandar-se e de novamente colocar o seu livre-arbítrio em plena disposição, surge para aquele homem a vida vegetal, a vida do animal, mas a vida espiritual. E essa vida espiritual que eles estão convidando que a gente aprenda a ter. Essa vida espiritual que eles estão nos chamando já não é de hoje. O vento sopra onde quer, não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas Jesus nos conhece pelo nome, Jesus conhece a cada um de nós. O convite que ele faz é milenar, e graças a Deus que agora a gente está começando a despertar para esse convite e está querendo fazer algum pouco de transformação íntima, de reforma íntima, né, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, mas a gente começa a compreender a beleza do processo reencarnatório. A gente começa a visualizar o quanto de empenho, muitas vezes, os mentores têm que colocar para que alguém consiga reencarnar. Isso faz com que Allan Kardec chegue à questão do aborto. E ele pergunta se há crime no aborto. E os espíritos superiores, eles são maravilhosos, porque eles poderiam incisivamente falar assim, não, é um crime, mas eles afirmam pura e simplesmente o seguinte: todas as vezes que transgredis a lei de Deus, há crime. Há crime quando eu não sou caridoso. Há crime quando o meu egoísmo fala mais alto. Há crime quando eu deliberadamente retiro a vida de um feto, porque naquele feto estava o instrumento de um espírito imortal que pediu, entrou na fila, suplicou muitas vezes por aquela oportunidade. E se eu retiro a vida daquele feto, eu estou retirando o instrumento de trabalho daquele espírito para que ele pudesse progredir, para que ele pudesse passar pelas suas provas, pelas suas expiações. O tema é difícil, não é, pessoal? Porque quem somos nós para julgarmos? Se o Cristo nos orientou que não julgássemos e não condenássemos, e diante da mulher adúltera, ele simplesmente falou, cadê os homens que queriam te matar? E ela falou, Senhor,
ante o teu poder amoroso e magnético, ninguém ficou. E ele simplesmente falou: então vá, e não voltes a pecar para que coisa pior não te suceda. Quem de nós, em sã consciência, é capaz de condenar uma adolescente que engravida e que teme a reação dos pais? Quem de nós é capaz de condenar uma mulher que já tem 3, 4 filhos e que engravida novamente, que fala: eu não tenho como dar de comer, e não tem uma obra social, não tem uma casa espírita, não tem uma igreja católica e evangélica para ajudar, para falar assim: não, a gente vai ajudar, a gente vai dar um enxoval, a gente vai se cotizar, vem, tenha coragem, tenha fé. Quantos de nós não tínhamos o conhecimento dessas circunstâncias para percebermos que há um espírito ali, e quem defende livremente o aborto, defende imaginando pura e simplesmente que há um corpinho biológico que acabou, não observa todo esse processo que nos é ensinado pelo Livro dos Espíritos, para que a gente compreenda a dinâmica da vida como um instrumento de sublimação para o espírito imortal. Então não nos cabe, na casa espírita em especial, que é a nossa casa, trabalharmos esse tema de forma a gerarmos dor e constrangimento ou sentimento de culpa. O nosso papel é de acolher. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. Vamos estudar para a gente compreender. E a partir de agora que eu estou ciente dessa realidade, não vamos mais fazer: ah, mas eu fiz e está me doendo. Vamos cuidar de uma criança. Vamos ter a oportunidade de fazer algo de útil. Qual Sigismundo, que ao invés de ficar chorando leite derramado, falar assim: eu quero trabalhar, eu preciso ser útil. Onde eu posso me colocar à disposição para socorrer alguém? O amor cobre uma multidão de pecados. Essa afirmação traz para a gente uma visão de renovação, porque não importa quem seja eu como espírito, não importa quantos crimes tenha eu praticado, quantas pessoas tenha eu perseguido, não importa tenha eu utilizado no passado a minha inteligência como ferramenta, instrumento do mal. O que importa nesse momento, como oportunidade de renovação, em primeiro lugar, é o meu arrependimento sincero. Do meu arrependimento sincero, eu vou ter coragem para fazer um planejamento reencarnatório, onde eu terei possibilidade de expiar. Mas a expiação é instrumento de educação e não de punição. É a oportunidade de passar pelas mais variadas vicissitudes da vida. E ante este processo, arrependimento, expiação, eu ainda poderei auxiliar, ainda poderei reparar, ainda poderei aprender a fazer o bem. Mesmo diante das minhas lutas, das minhas dificuldades, haverá sempre um caminho para falar assim: Adriano, recolhe a tua dor e olha para a dor do outro, que nesse momento pode ser muito maior do que a tua. E enquanto a gente está preocupado com a dor do outro, mesmo diante dos crimes por mim perpetrados nas mais variadas encarnações transatas, eu estou aliviando a minha dor, porque eu estou esquecendo um pouquinho dela. E eu estou criando mérito, por menor que ele seja, para falar assim: Senhor, tem de misericórdia. O Senhor está vendo a minha vontade de acertar. O Senhor está vendo a minha vontade de melhorar. E os Espíritos vêm nos socorrer. Então, ao mesmo tempo que o tema é pesado, quando a gente chega para falar da questão do aborto, e Kardec não se exime desse tema, ele deve ser trabalhado por nós com muita suavidade, com muito acolhimento, com muito respeito a um histórico que muitas vezes nós não conhecemos. Há um livro que se transformou em filme chamado Deixe-me Viver. Ali nós vamos ver, se não me falha a memória, o espírito Luiz Sérgio, posso estar equivocado, narrando vários casos, várias situações, várias circunstâncias que envolvem um espírito imortal nas suas quedas, nas suas dores, nas suas lutas, mas sempre pela reencarnação, não sabendo nós onde o vento sopra, de onde ele vem, para onde ele vai, a oportunidade divina da afirmação recomeça. Não importa o que foi feito,
apesar de haver repercussão de tudo que foi feito, mas encoraja-te. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Tende bom ânimo. Recomeça. Não fuja às tuas obrigações, não fuja à luta do convívio com a matéria. Aceita o local em que tu vais reencarnar. Aceita a família que você mesmo suplicou para ser recebido e que essa família possa te aceitar. O tempo está fechando. Se eu tivesse oportunidade, que eu gosto muito de falar, eu ficaria mais tempo falando com vocês, mas fica apenas uma reflexão. Se há um espírito ligado àquele corpinho, e se porventura, por uma dificuldade qualquer, eu atento contra a vida dele, ao espírito imortal vem sempre o convite do perdoar 70 vezes 7, ou tantas vezes quantas sejam necessárias. O convite do plano espiritual sempre vai ser esse: perdoa. Ela não sabia o que estava fazendo. O teu pai, aquele que seria teu pai, ele não estava no momento oportuno. Perdoa. Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu posso perdoar, ser acolhido numa colônia, e daqui a pouquinho ter a oportunidade de voltar, até mesmo na próxima família, na própria família. Mas se eu não perdoo, posso virar um obsessor. E um obsessor, quanto mais pela ligação íntima da vinculação do espírito entre a circunstância de pai, mãe e filho. Então, que a gente possa visualizar, principalmente suplicando aos irmãos do Supremo, do Congresso, que não aprove uma legislação mais aberta ao aborto, por toda essa gama de responsabilidade no plano espiritual e pelas circunstâncias que gerariam um karma para a nação. Que a gente possa lutar pela vida, mas em havendo qualquer tropeço de nossa parte, em qualquer momento, que a gente levante, que a gente tenha coragem de sacudir a poeira e de dar a volta por cima, porque Jesus perdoa. E esse Jesus de perdão é o Jesus de amor, que não deixou ninguém para trás, porque ele falou que o médico veio para o doente, não veio para quem está são. Então, na nossa doença, que a gente sempre possa se lembrar de Jesus. Muita luz e muita paz a todos. Nós agradecemos ao amigo Adriano por esse estudo tão edificante, de um tema tão difícil, mas colocado aqui por ele de forma tão clara, tão suave e bela. Nosso agradecimento e o nosso carinho. E agora vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ao meigo nazareno, trazendo para junto de nós o nosso anjo protetor, e que através dos médiuns aqui presentes possa se estabelecer essa corrente fluídica, amorosa e pacificadora nesse momento de reflexão. Que assim seja. Vamos dar continuidade agora, falando sobre o capítulo 27, itens 9 a 15. Pedi e obtereis. Como nosso irmão já falou, a prece é uma invocação. É por intermédio da prece que entramos em comunicação pelo pensamento com um ser a quem nos dirigimos. A prece tem por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. E a doutrina espírita, o espiritismo, através das suas obras básicas, consegue nos dar a entender como esse pensamento, como a ação da prece se processa. Para isso, temos que imaginar que todos nós, todos os seres encarnados e desencarnados, estamos imersos em um fluido cósmico universal. Assim, comparando como a Terra também está imersa na atmosfera, e através da vontade e do pensamento
que essa prece se dirige do transmissor até o receptor. Assim, comparando, como o som se propaga pelo ar, é da mesma maneira que a prece se dirige. A vontade, essa é o veículo que impulsiona essa prece. Então, a vontade, junto com o pensamento, é a que dá a força à nossa prece. Quando o pensamento, quando a prece é dirigida de um ser a qualquer ser na Terra, é estabelecida uma corrente fluídica entre quem faz a prece até aquele que recebe a prece. E essa relação fluídica, ela é diretamente proporcional, de acordo com a energia do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, com essas comparações entre a Terra e como se processa o nosso pensamento e a nossa prece, nós entendemos como que nosso pensamento se dá entre nós e aqueles a quem dirigimos a nossa prece. É assim que os espíritos se comunicam. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que estejam. Pela prece, o homem atrai para si a simpatia dos bons espíritos. Através da nossa prece, dos nossos bons pensamentos, nós podemos angariar os bons fluidos dos bons espíritos que simpatizam conosco, nos dá força moral para conseguirmos combater os nossos maus pensamentos, as nossas principais barreiras, para que não possamos praticar o mal. A prece é que dá a força para nós resistirmos às tentações, às nossas paixões. É uma ferramenta que Deus nos deu para utilizar todas as vezes em que precisamos nos comunicar com os bons espíritos, que precisamos de bons conselhos. Mas, como Kardec nos diz, a responsabilidade sempre de escolher entre o bem e o mal é de nós mesmos. A prece, os bons espíritos, eles nos intuem, nos dão os bons pensamentos, para que nós tomemos boas resoluções. Mas a responsabilidade da escolha entre o bem e o mal é sempre de nós mesmos. Então, senhores, com esse pensamento em Jesus, em Deus, temos que ter em nossa mente o poder que a prece tem sobre nós, não só sobre nós, mas todos aqueles que amamos, a todos aqueles a quem dirigimos. Essa energia, esse pensamento que vem de nossos corações. Lembrando também como a casa faz a prece quando é feita em grupo, sempre unidos de um mesmo pensamento, de um mesmo objetivo, ela é mais forte, ela tem mais qualidade. Por isso a necessidade de estarmos juntos, pensando juntos, com o mesmo objetivo, para dar mais força à nossa prece. Então, Senhor, que possamos agora estar sempre em mente um pensamento em Deus, em Jesus, pensando em nossos familiares, naqueles que precisam dessa prece, que recebem, onde quer que estejam, esse pedacinho de amor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos por tudo que aqui recebemos no dia de hoje. O SEAP se encheu de luz, o nosso coração se encheu de amor. E o nosso pensamento vibra em pensamentos edificantes, onde o amor e a caridade andam lado a lado. Que possamos retornar para os nossos lares, protegidos, confiantes e benevolentes conosco e com o próximo.
possamos levar esse ensinamento de hoje, de tudo que aqui ouvimos, de tudo que aqui aprendemos, fazendo assim uma reflexão. E assim, em nome do amor, em nome do amor de Deus por todos nós, em nome do amor de Jesus e dessa coluna de espíritos que sustenta essa casa, nós pedimos a devida permissão para finalizar o trabalho dessa tarde de sábado. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.